Olá pessoal, eu sou o Marcos Mendanha e hoje a nossa reflexão é sobre o título que eu vou colocar, é um título provocativo para que possamos desenvolver na reflexão, mas é atestados de profissionais não médicos. Qual deve ser o manejo, qual que é a legalidade desse documento, como é que é o mundo do trabalho diante desses documentos. Então vamos lá. Quem pode emitir atestado para fins de abono de falta ao trabalho no aspecto legal? Quando eu falo legal, estou falando de lei mesmo, que foram votadas em Brasília pelos deputados, senadores e sancionados pelo presidente da República. Do ponto de vista legal, só existem dois profissionais que podem emitir atestados para fins de abono de falta ao trabalho. São eles, os médicos, com base na lei 605 de 49 e também na lei 8.213 de 91, e os dentistas, com base na lei 5081 de 1966. Somente esses dois profissionais podem, médicos e odontólogos, que podem emitir atestados para fins de abono de falta ao trabalho. Nenhum outro, do ponto de vista legal, não. Aí alguns podem falar, mas eu não sou médico, mas o meu conselho, ele me garante o direito de emitir atestados através das suas resoluções. Por isso que eu disse de forma clara no início que eu quis fazer uma análise legal do que diz a lei. E a lei se sobrepõe a todas as resoluções de conselho. Tá? Então, do ponto de vista legal, somente há amparo para médicos e odontólogos. Bom, existe um problema prático que está muito além da lei quando o assunto é esse. Imagine um médico do trabalho cuja função, além de avaliar os trabalhadores, seja recepcionar os trabalhadores e seus atestados. E muitas vezes ter que validar esses atestados ou não, né? Alguns médicos do trabalho têm a conduta na empresa que trabalham de só aceitar atestados para fins de abono de falta ao trabalho se forem emitidos por médicos e dentistas. De fato, é isso que a lei coloca. E se o médico assim fizer, ele não está agindo de forma ilegal e nem antiética, porque existe fundamento na Resolução 1658 de 2002 do Conselho Federal de Medicina. Mas vamos imaginar uma situação. Um trabalhador chega com um relatório de um psicólogo, por exemplo. E aqui eu digo com todo respeito ao psicólogo e a todas as profissões, mas nós estamos exemplificando um caso concreto. Então imagine que seja com um relatório de um psicólogo pedindo um afastamento do trabalho de, 20 dias, vamos imaginar assim. Vamos imaginar que isso caia na mão do médico da empresa e ele fala, não, esse atestado aqui veio de um psicólogo, então eu não vou poder admitir esse afastamento de 20 dias. Do ponto de vista legal e ético, ratifico, ele está amparado pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina e da Lei 8.213 e 605 de 49. Agora, vamos imaginar que a esse trabalhador não seja dado nem a oportunidade de ser atendido. O que eu advogo, o que eu defendo, é que esse relatório do psicólogo seja visto como um ingresso à sala do médico, onde o médico da empresa possa conversar com esse trabalhador e, diante da sua análise, da análise médica, e também, por que não, com base naquele documento, daquele profissional, formar a sua própria convicção e corroborar com os 20 dias sugeridos, ou diminuí-los, ou aumentá-los, dependendo do caso. O que eu acho perigoso, inclusive do ponto de vista jurídico, é o serviço de medicina ocupacional da empresa apenas negar o atendimento a esse trabalhador pelo fato do atestado não ter sido emitido por um médico ou odontólogo. Eu tenho minhas reservas quanto a isso e digo por quê. Amanhã esse mesmo relatório de um profissional não médico pode ser usado num processo trabalhista contra a empresa. E já até consigo visualizar quais serão os argumentos. Que
que houve, por exemplo, lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a esse trabalhador não foi dado sequer o direito de ser atendido pelo médico da empresa, conquanto ele levasse ali um documento que, em outras palavras, pedia um socorro, apesar de não ter sido emitido por um médico ou por um odontólogo. Então, eu advogo no sentido de que o serviço de medicina ocupacional acolha o trabalhador independente do documento que ele traga. Se o documento está atestando que há algum grau de sofrimento, que há alguma sugestionabilidade de adoecimento, que ele possa ser avaliado pelo médico e esse, com base no exame clínico bem feito, uma boa anamnese, possa decidir então, com base em argumentos médicos, se ele deve ficar afastado, se ele pode voltar a trabalhar e assim fazer uma coisa mais digna para todo mundo. Essa é a minha opinião e os senhores não precisam concordar com ela, mas se não concordarem, que ela seja um ponto de partida para uma das reflexões que sempre fazemos aqui no Reflexões do Mendanha. Até a próxima. Tchau, tchau.